Boa tarde, cabulosos e cabulosas. Para fortalecer o canal Cruzeiro Sangue na Veia, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e compartilhe com todos os cabulosos e cabulosas. No vídeo de hoje aí temos aí a coletiva de Fábio pela manhã, que ele fala aí sobre os momentos do Cruzeiro e aí também retocando aí os atleticanos aí, que só faltou a volta olímpica. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom dia. O Cruzeiro agora tendo essa terceira fase da Copa do Brasil pela frente, né? Muda a situação, são 2 jogos. É, Dá para projetar alguma coisa? Porque a gente viu que nas 2 primeiras fases era apenas um jogo e agora, se tiver erro, tem a possibilidade do outro, né? Outro jogo. Muda, mas a gente a cada jogo quer minimizar o máximo de erros, né? Para que a gente possa, dentro desse processo de reconstrução aí, ter uma equipe cada vez mais consistente, apta a estar disputando os jogos aí de uma maneira equilibrada, né? Lógico que uma partida é sempre um jogo de risco, né? Como foi a primeira fase e a segunda, porque tudo pode acontecer muito rapidamente e às vezes você não consegue ter uma reação dentro daquele jogo e é desclassificado, né? A gente viu várias equipes aí que ficaram já pelo caminho nessa situação de um jogo só. E então a gente hoje, nessa terceira fase, tem essa possibilidade de iniciar em casa, né? Onde é um fator crucial diante do nosso torcedor, que nós esperamos que possa comparecer ao jogo, que possa incentivar, como foi aí no jogo de sábado, né? No clássico, né? A Nação Azul presente, gritando o jogo todo. E o jogador sente isso e dentro de campo reflete. E o jogador sempre busca o máximo de motivação que vem das arquibancadas. E na Copa do Brasil, onde a gente teve vários jogos, várias conquistas, a gente viu o fator importante que é o nosso torcedor. Pelo fator de experiência para os jogadores, que foi a partida de sábado, o pessoal está tranquilo, já apto? Claro que não tem muita coisa para poder aprender, né? Para esse jogo contra o CRB, sendo um jogo de nível nacional, Copa do Brasil? Acho que vem aprendendo, vem sofrendo, vem tendo alegria, né, dentro dos jogos, né? E vai ser dessa forma nesses primeiros meses, principalmente até começar o Campeonato Brasileiro, que é o nosso foco principal. Aprendendo, às vezes, dentro das partidas difíceis que vai enfrentar, mas acho que a equipe vem numa crescente boa, vem conquistando os resultados, e quando não conquista, vem fazendo um jogo que passa a confiança, a forma de atuar, a forma de disputa, né, a entrega dos jogadores. Por ser um jogo com equipes que estão em formação pelos torneios estaduais, como é o Cruzeiro, como o CRB, onde pegar um atalho, né, para esse jogo, a gente sabe que muita coisa ainda vai mudar, porque tem jogador chegando, jogador que vai ser apresentado, onde o Cruzeiro tem que pegar um norte para essa partida e essa competição na Copa do Brasil também. Acho que a gente tem que manter o nosso foco, que é fazer um bom jogo, independente da competição, e ter essa constância, né, dentro dos jogos, para que a gente possa cada vez mais passar confiança ao nosso torcedor, a equipe ir se preparando para as dificuldades do Campeonato Brasileiro. E nada como a terceira fase já da Copa do Brasil, onde são 2 jogos, né, jogando em casa e fora, onde você vai encontrar bastante dificuldade já com essas equipes que, e muitas delas ou estão jogando a própria série B, outras que jogam a Série A. Então, são confrontos que com certeza gera mais dificuldades e também gera também dentro da nossa equipe uma evolução se a gente fizer tudo que é determinado e focado no nosso melhor. Fábio, no sábado tiveram 6 jogadores titulares que disputaram o clássico pela primeira vez, 9 jogadores que contando com os que entraram no decorrer da partida abaixo dos 22 anos. Então, o Cruzeiro é um time novo e muitos jogadores a gente pôde ver ali naquele clássico que, de certa forma, sentiram um pouco e foi um desafio muito grande para o Cruzeiro.
que aprender a partir daí e essa questão dessa evolução aí, porque no meio de semana, né, volta aí a Copa do Brasil, o Cruzeiro que passou, teve dificuldades, contra o Boa também, para essa sequência. Eu acho que a camisa pesa muito, né, em todos os aspectos, né? Traz respeito dentro de campo e traz também um peso para quem tem a oportunidade de vesti-la pela primeira vez diante de um clássico, né? Onde o mando de campo era do adversário, a maioria no estádio era torcedor do Atlético. Então, muitos desses jogadores, como você citou aí, teve a oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro dentro de um clássico pela primeira vez num campeonato profissional. Totalmente diferente da base, independente de quantas partidas você já fez na base contra o Atlético. Uma nova situação e eu acho que os jogadores foram muito bem. Eu acho que chamaram a responsabilidade. Princípio do jogo, um pouco mais de dificuldade, que é normal. O Atlético tentando pressionar diante do torcedor e depois as coisas se normalizaram. A camisa do Cruzeiro se faz presente e é respeitado. Tanto que o segundo tempo a gente se impôs. Poderíamos ter saído não só com o empate, mas com a vitória. O estádio sentiu isso, se calou e a gente sentiu mais ainda o fervor do nosso torcedor que estava presente. Então isso daí foi favorável e nos serve de exemplo para as próximas partidas aí, para que a gente possa continuar com as coisas positivas e sim corrigir o que é necessário ser corrigido de negativo, que a gente tem grandes possibilidades aí de ter uma temporada vitoriosa. Copa do Brasil é sinônimo de Cruzeiro, né? O maior campeão da competição. E agora o torneio volta a ser o primeiro de 2 jogos. Primeiro no Mineirão, segundo jogo fora. Qual a estratégia aí para essas 2 partidas? A estratégia é jogar com a equipe equilibrada e conseguir um resultado positivo, né? A gente tem já ciência que o jogo de volta é jogo difícil, o estádio vai estar cheio, o torcedor do CRB sempre comparece. E então a gente tem que fazer a nossa parte nessa primeira partida, focando somente nesse jogo, para que a gente possa depois, na segunda partida, ter mais tranquilidade dentro das adversidades que a gente vai ter lá. Fábio, bom dia. Bom dia. Sábado nós vimos diversas manifestações dos torcedores e jogadores do rival sobre o rebaixamento, como se isso colocasse a grandeza do Cruzeiro abaixo do que ela é. Acredito que isso vinha de torcedor e jogador é sempre válido para acirrar a rivalidade, que o futebol tem ficado muito chato nos últimos anos. Mas me causa um pouco de preocupação quando isso vem da diretoria e membros da comissão técnica, como, por exemplo, no caso do Éder Aleixo, que até foi campeão da Copa do Brasil aqui, pela segunda vez direcionou provocações ao clube. Como você enxerga esses fatos? Eu não vi, né? Estou ouvindo agora de você, nesse caso do Éder Aleixo. Acho uma falta de sabedoria, né? Acho que um cara experiente, vivenciado no futebol, independente de estar representando o Atlético, acho que ele tem que ter um pouco de respeito, né? Tanto que, como você disse, já teve a oportunidade de estar aqui e deixou esse profissionalismo, respeito, né, pela camisa do Cruzeiro. Eu não via o que aconteceu, mas eu acho que sempre tem que existir o respeito, né? Acho que o torcedor é normal, né? Mas também dentro da realidade da disputa dos 2 clubes, né? Acho que a gente tem que ser realista e verdadeiro, né? Hoje em dia, quem pode falar de rebaixamento é Flamengo, Santos e São Paulo. Esses torcedores têm direito, como o Cruzeiro tinha direito até ano passado. O Cruzeiro sempre falou de Série B porque nunca tinha caído. Em termos de tirar sarro, né, de um torcedor ou do clube. Agora, o Atlético, não vejo nenhum parâmetro para querer tirar sarro, né? Foi até campeão da Série B em 2006, se eu não me engano. Então, acho que não condiz muito com a realidade do clube, né? E se for falar de grandeza, aí não dá, né? Títulos, números, né?
o Cruzeiro está muito além do Atlético, né? Então, se a gente for falar francamente, claramente, o que é história e quem pode tirar sarro, seria o torcedor do Cruzeiro, né? Em relação à Série B, só o torcedor do São Paulo, do Flamengo e do Santos. A gente tem acompanhado aí muitas críticas infundadas sobre o trabalho do Adilson, que deixa a gente até assim um pensamento que parece que estão tentando colocar a torcida contra o treinador. Fale ao torcedor como que tem sido o trabalho do Adilson, a dificuldade de montar um time novo, um trabalho que começou no dia 6 de janeiro e completou 2 meses com uma bela atuação no Clássico. Eu acho que o Adilson está de parabéns, cara. Porque você pegar um clube em dezembro que você não tem nenhum parâmetro do que vai acontecer, de quais as situações reais que estão acontecendo no clube, tanto fora das 4 linhas e ir diante de um cenário dentro das 4 linhas, onde você não pode contar aí com mais de 90% dos jogadores que atuavam no ano de 2019, eu acho que o Adilson está sendo exemplar e vem, dentro da palavra reconstrução, reconstruindo um plantel do zero, né? E eu acho que isso daí tem que ter conhecimento, dedicação e muito amor ao clube, cara. Se eu fosse treinador, que é muito fácil, né? O treinador só quer vir para as coisas quando vê a possibilidade das conquistas, né? Independente do trabalho ser árduo, né? Mas quando você vê um grupo com potencial para ser campeão, todo treinador quer vir, né? Ainda mais com a camisa do Cruzeiro. Da forma ao contrário, né? Onde você não sabe nem quem vai entrar em campo, quem são os jogadores que você vai ter à disposição. Eu acho que o cara, primeiramente, tem muito amor ao clube, respeita a história e tem que ter muito conhecimento para você montar uma equipe do zero. E hoje a gente já tem muitas coisas positivas e começando do zero. Então, acho que a palavra reconstrução vem de encontro a tudo que o Adilson vem fazendo. Como você enxergou a opção de troca do Rafael? Qual foi a última vez que vocês tiveram contato? Eu tive contato com o Rafael, acho que a última vez, uma semana antes da contratação dele. Fábio, bom dia. Bom dia. Eu queria que você comentasse, que ficou, falando em reconstrução, como você citou aqui, também teve uma remodelação aí também na questão dos goleiros do Cruzeiro, a saída do Rafael, e também na parte do treinador, né? Atrelou-se muito aí o seu nome, o seu desempenho, ao Robertinho, a tudo que ele fez. Como que tem sido o trabalho com o Leonardo Lopes? O que você já sente de diferença em termos de treinamento, em termos táticos também? O que ele gosta de passar mais de filosofia? E se você acha que o torcedor também criou esse imaginário também em relação ao Robertinho e ao seu desempenho dentro de campo? Bom, como eu disse, né, eu sou muito grato ao Robertinho. Essa parceria foi uma parceria de sucesso, né? Mas tudo que tinha que ser refletido dentro de campo, né? Não adiantava só o trabalho do Robertinho ser um trabalho bom e dentro de campo os resultados das minhas participações, né? As conquistas não fossem efetivadas, né? Então foi uma parceria de sucesso. Saiu do Cruzeiro, né? Infelizmente, um grande profissional, onde a gente tinha total confiança ao longo de quase 10 anos, mas saiu por fatores que fugiam da minha decisão, né? A gente sempre quer permanecer com grandes profissionais e o Robertinho é um desses, então eu sou muito grato pelo esse período de trabalho, a evolução que tive com ele e tudo aliado à minha dedicação, né? A minha qualidade, né? Quando o Robertinho chegou, eu já vinha numa crescente muito grande, trabalhando com o Oscar, que hoje é treinador do Palmeiras há muito tempo, que foi também com a chegada do Adilson, né? E sem falar de outros treinadores, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foram importantes nessa minha trajetória, né?
E eu acho que agora com a chegada do Léo, é outro profissional que vem se dedicando ao máximo, né? Agora no profissional, já se dedicava na base, né? E tinha o reconhecimento disso, né? Na formação dos goleiros que passaram aí nas categorias onde ele era o treinador. E agora tem a oportunidade de estar no profissional, né? Que é o sonho de todo profissional, de estar fazendo parte de uma grande equipe como é o Cruzeiro, mas profissionalmente, né? Então ele está tendo essa oportunidade, é um trabalho ainda muito recente, mas acho que a gente já vem colhendo bastante frutos aí. Eu acho que a gente vem trabalhando bem dentro da forma dele trabalhar, que é hoje uma forma que agrega muito, né, em todos os aspectos, tentando sempre ter aquele bate-papo sempre para que a gente possa evoluir e fluir junto, como foi na parceria com o Robertinho. Então, acho que a gente tem muito ainda a agregar, tanto eu ao trabalho dele, na minha dedicação diária, como sempre foi, e ele nos trabalhos agora dentro do profissional. Acho que isso vai ser mostrado aí, jogo a jogo, aí, cada vez mais aí dentro da temporada de 2020. Ô, Fábio, você também, no seu começo de carreira, também deve ter derrotas que doeram como derrotas em clássicos doem. O que para esses meninos pode tirar de positivo uma derrota no clássico para jogos tão grandes como esses de Copa do Brasil, para criar um sentimento de querer vencer sempre? Não, querer vencer sempre é normal do atleta, né? Que se o atleta que vestir uma camisa como a do Cruzeiro não tiver esse pensamento, ele está na equipe errada, né? E principalmente o clássico, né? Mas dentro da realidade, né? A gente quer vencer como se fosse uma partida importante, mas não como se fosse uma conquista de título, né? O Cruzeiro ganha um clássico, não é comemoração de título, né? A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, né? Então, quando o Atlético ganha, né? A gente viu a comemoração que eles fizeram, né? Entraram em campo, só faltou a volta olímpica, né? Mas para o Cruzeirense é normal isso aí, vencer um clássico, está na história aí. Conquistas que são comemoradas são títulos importantes, bicampeonato da Copa Libertadores, hexa da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, e aí vai, né? Isso aí que o torcedor do Cruzeiro comemora. E a gente respeita que o Atlético vê a grandeza do Cruzeiro e quando consegue ganhar, a gente fica triste quando a gente não consegue o objetivo. Mas quando a gente consegue, é uma vitória num clássico e segue o jogo, segue a temporada, nada demais. Fábio, bom dia. Não é só o Cruzeiro que tem muita história na Copa do Brasil, você também já disputou muitos jogos, muitos mesmo na Copa do Brasil. Qual que é o segredo para se classificar? Como encarar um mata-mata? Você tem experiências, né? Mas sempre surgem situações diferentes a cada ano, né? E você tem que estar atento e apto a sair dessas situações, usando elas como um fator favorável para que você possa avançar de fase, né? Então a gente enfrentou 2 jogos difíceis, primeiro lá em Boa Vista, né? Tudo novo, jogadores tendo a primeira oportunidade, então de vestir a camisa do Cruzeiro e tendo que alcançar o resultado. E contra o Boa, a gente já teve várias oportunidades de enfrentar, e sempre foi jogo difícil, e a gente já tinha ciência que ia ser um jogo decidido por detalhes. E agora a gente tem a possibilidade dessa terceira fase de 2 jogos, né? Uma coisa nova para muitos jogadores, né? Mas que já vivenciaram isso através ou da base, né? Observando o profissional que tem uma história vitoriosa na competição, né? Outros que já tiveram a oportunidade de vivenciar essa fase em outras equipes. Então a equipe vem sendo preparada, né? Para essas adversidades. Esperamos que a gente possa fazer valer a nossa camisa com a gana de querer vencer e de estar cada vez mais prosseguindo aí dentro da competição. O time vem numa sequência de jogos, depois de passar os 2 primeiros da temporada sem sofrer gol, são 8 jogos aí sofrendo gols. Isso preocupa? E não sofrer gol em casa
é decisivo em mata-mata de Copa do Brasil? Sempre não sofrer é muito favorável, né? Independente da competição, independente de que ano você esteja vivenciando, é sempre primordial, menos gol possível você sofrer, para que você possa também estar passando a consistência, confiança para o torcedor e mais próximo das vitórias, que sem sofrer gols, acho que a gente alcança a vitória com mais facilidade, dependendo, sim, de um conjunto e da entrega de todo mundo, né? Mas acho que são coisas que a gente pode corrigir. Eu acho que a gente tem muita coisa positiva e não é porque sofreu o gol que a gente tá vendo tudo errado dentro da equipe, né? Então acho que isso daí é um ponto positivo. Acho que são detalhezinhos que às vezes experiência, às vezes uma falta de concentração fazem com que aconteça esses gols. Então acho que isso aí a gente pode evitar. Quando você vê um problema maior é quando você não vê um equilíbrio, né, entre a defesa e o restante da equipe. Então a gente não vê isso hoje dentro do Cruzeiro, e sim alguns detalhes que podem ser corrigidos com o treinamento, com ao longo dos jogos, com a conversa, com a concentração. Então isso aí nos favorece.